Você já ouviu falar de Machine Learning? E sabia que isso é usado na astronomia? Pois é, no vídeo de hoje vamos entender melhor essa história toda. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar-se aqui nos AstroTubers, seja bem-vindo! Vou dar um exemplo aqui de Machine Learning para vocês. Quais são as características quando você olha para um cachorro que definem que aquilo é um cachorro e não um gato? Seria as orelhas? Seria o focinho? Existe uma parte característica, olhar para aquele animal, você olha e fala, bom, é um cachorro. Tá certo que às vezes a gente não acerta, né? Quando teve a história do cara que criou um urso. Olha, eu já vi gente confundindo com um lobo, já vi gente confundindo com um coiote, mas o urso, cara. E ele ficou 2 anos com o bicho. Ele falou que estava estranhando porque o bicho comia demais. Mas ok, tirando essas pequenas exceções, nós conseguimos reconhecer um cachorro, geralmente. Machine Learning é uma técnica, assim, com uma tradução livre, que é o aprendizado da máquina, em que ensinamos uma máquina a reconhecer certas coisas. Por exemplo, um cachorro, nós podemos começar a falar, ó, esse tipo de focinho é de um cachorro, esse tipo de orelha é de cachorro, esse tipo de som é de cachorro, esse tipo de formato é de cachorro. E com isso a máquina pode reconhecer cachorros e qualquer doguito que encontrar na rua, ou tentar. Às vezes ela pode confundir com um urso. Mas calma que eu vou explicar muito melhor essa história. Acompanha a gente aqui nesse vídeo que vai ser demais. Pensa pedagogicamente, se você for ensinar uma criança a multiplicar, existem várias formas que você pode mostrar como é uma multiplicação. Você pode usar exemplos, você pode usar materiais, você pode calcular na frente dela ou só mostrar os números. É a mesma coisa no Machine Learning, existem várias maneiras que a gente pode ensinar uma máquina. Vou dar um exemplo de uma técnica usada. Uma técnica, por exemplo, digamos que a gente queira ensinar a máquina a reconhecer pinguins machos ou pinguins fêmeas. Então a gente faz o seguinte, a gente fornece uma tabela para ela com vários dados, em que a gente dá a resposta se o pinguim é macho ou fêmea. Então a gente coloca lá, este pinguim é macho, ele possui tal tamanho de nadadeira, tal tamanho de peso, tal tamanho de bico, e é isso. Aí eu dou aquela lista, fêmea, macho, fêmea, dou um monte de dados para ele, e ele pega e analisa aqueles dados, ele recebe aqueles dados e analisa. E aí você dá uma outra lista, fala, bom, agora que você tem todos esses dados, vamos ver se você se dá bem com essa outra lista. Aí você dá uma outra lista com as mesmas informações, exceto a informação de macho e fêmea. E fala aí, toma, agora se vira e descobre para mim se eles são macho ou fêmea. O que o computador vai fazer é procurar nos dados estatísticos alguma coisa que tenha a ver com o tamanho, que ele possa relacionar com o sexo do pinguim. Então o que ele faz? Ele plota diversos gráficos e tenta encontrar um padrão. Olha esse exemplo, aqui ele plotou o peso para o tamanho da nadadeira. As bolinhas diferentes são sexos diferentes dos pinguins. Aí vocês estão reparando que existe um lado onde tem maior tendência de ter pinguins machos, enquanto do outro lado tem maior tendência de ter pinguins fêmeas. Então isso é uma pista. Se você tiver o tamanho da nadadeira e o peso do pinguim, você pode estimar que ele seja macho ou que ele seja fêmea. É claro que você vai ter um problema. Repara que a gente tem 2 nuvens e a intersecção dessas nuvens nós temos pinguins machos e pinguins fêmeas. Então se ele encontra algum peso ou tamanho de nadadeira que esteja aí no meio, ele não tem tanta confiança nos dados. Então ele pode dizer para você, olha, eu tenho uma confiança muito boa que esse aqui é macho, esse aqui tá aqui, eu tenho uma confiança mais ou menos, esse aqui eu tenho uma confiança boa que é fêmea. Então assim ele dá a precisão dos cálculos dele. Demais, né? Ensinamos a máquina a reconhecer pinguins machos e fêmeas. Talvez você tenha olhado esse gráfico e falado assim, nossa, mas isso eu também fazia, é simples, não é difícil fazer isso, por que eu preciso de um computador? Bom, acontece que aqui a gente está dando um exemplo simples, nós estamos dando um exemplo com um gráfico com 2 dimensões. Mas se a gente precisar relacionar outras características, por exemplo, a idade do animal, o tamanho dele, a área que ele vive, repara que quanto mais a gente mescla as características, mais difícil fica relacionar ela. A gente precisa de um computador para encontrar esse padrão de alguma forma e poder fazer essas relações. Teremos assim um gráfico que vai ter mais de 2 dimensões. Na vida real, quando a gente usa o Machine Learning, a gente não trabalha com 3, 4 características, a gente trabalha com centenas e às vezes milhares de características. E outra, aquela quantidade de pontos daquele gráfico é pequena. No Machine Learning você pode usar uma quantidade absurda de pontos e assim fica muito difícil para você trabalhar. Você humanamente não conseguiria fazer isso. Então por isso você joga tudo para um computador, às vezes um computador mais parrudinho, para poder te ajudar a desenvolver todos esses cálculos. E existem outras maneiras de ensinar a fazer Machine Learning com o nosso computador? Existem, e para isso eu chamei um amigo que faz tempo que eu estou querendo que ele apareça aqui no Astro
AstroTubers. Com vocês, o Caio Dallágua, do Via Saber. Fala aí, Caio, tem algum outro exemplo de outra técnica do Machine Learning para nós? Oi gente, aqui é o Caio do Via Saber e eu vou falar para vocês sobre um outro tipo de aprendizado que particularmente eu acho muito interessante, que é o aprendizado por reforço. A ideia do aprendizado por reforço é que você vai ter um agente e um ambiente. Esse agente você pode pensar inicialmente como um robozinho e o ambiente é o ambiente onde esse robozinho está, por exemplo, num quarto, por exemplo, num laboratório ou qualquer outro lugar, em Marte. E a ideia do aprendizado por reforço é você conseguir, de alguma forma, dizer quando uma ação desse agente, nesse ambiente, é boa ou ruim. Então, nesse ambiente, se você faz isso, e é uma atitude boa, você vai ganhar pontinhos. Se você fizer aquilo, e é uma atitude ruim, você vai perder pontos. E a ideia é que esse agente maximize esses pontos, que ele faça a maior quantidade de coisas certas possível. E vamos ver um exemplo de como que isso poderia ser usado. Lembra o Mario, o joguinho? Então, pensa que o Mario ele é um agente e o jogo ali em si é o ambiente. Quando o Mario vai e, por exemplo, começa a andar e cai no buraco, você perde ponto, né? Você morreu. Então, o modelo vai falar, ó, não é legal morrer, então não faz mais isso. Ou tenta não fazer mais isso. Beleza. Aí na próxima vez que ele for jogar, ele já vai tentar alguma outra coisa. Vai falar, ó, só andar não dá certo, então vamos pular. Aí pulou. Nessa que ele pulou, ele conseguiu ir mais longe do que ele tinha ido antes. E aí o modelo falou, opa, isso aqui que você fez é legal. Faz de novo quando você estiver numa situação parecida. E se você deixar essa IA jogando Mario por muito tempo, tipo, esquece ela lá, deixa ela jogando. Acelera tudo o Mario, que ela consegue fazer mais rápido, e deixa ela jogando. Ela vai acabar ficando muito boa. Em vários casos, até melhor do que um ser humano que manda muito bem naquilo, que jogou, tipo, anos, décadas, talvez. E essa ideia pode ser aplicada a essencialmente qualquer tipo de jogo, mesmo jogos muito complexos. E fora de jogos, também tem muitas aplicações no mundo real. Carros autônomos. Você tem um carro que ele é um agente e ele tem que interagir com o ambiente, que é a rua, que é a cidade. Drones ou robozinhos mesmo que andarem pelas ruas para fazer alguma coisa. Eles precisam ser treinados para interagir com esses ambientes e à medida que eles interagem, eles aprendem. Que é muito parecido com o que a gente faz. A gente começa, tipo, a fazer as coisas, coloca o dedo na tomada quando é bebê, bum, tomou um choque. Ou o pai e a mãe falou para não colocar, brigou. Aí você vê que não é legal fazer aquilo e você aprende. Você não repete. Então, a ideia é essencialmente essa. E por que isso é muito forte? Isso é muito forte porque agora não só você vai poder, com os métodos tradicionais, por exemplo, classificar uma imagem, classificar uma música, ou dizer qual deve ser o valor de uma casa amanhã ou depois, mas você entra com algo muito mais fundamental, que agora você permite que máquinas comecem a tomar decisões, porque a cada momento em que aquele agente está ali no ambiente, ele precisa tomar decisão. Faço isso ou aquilo outro? O que eu faço? Então ele fica tomando decisões o tempo todo e ao fazer isso muitas vezes ele acaba aprendendo a como tomar boas decisões. E isso tem muitas aplicações. Por exemplo, se você mandar um robozinho para Marte e ir lá ele encontrar uma situação inesperada, que não dá tempo de mandar uma mensagem para a Terra para ver o que fazer. Então é legal que você já tenha colocado ali um aprendizado por reforço, que você treinou bastante em simulações, para que de alguma forma o robô consiga fazer algo melhor do que ele faria sem ter, né, esse pedacinho aí de inteligência que foi dado para ele de tanto treinar na simulação. Então era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Esse tipo de aprendizado eu acho que ainda vai dar muito o que falar e eu espero que daqui para frente, depois que você passar esse vídeo, que você veja exemplos de Machine Learning em vários lugares. E isso é legal, porque assim você começa a compreender um pouco melhor o mundo em que você vive. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Na astronomia, Machine Learning é muito usada. A gente precisa muito identificar galáxias, estrelas, planetas e entender todos os processos deles, separar eles em caixinhas para a gente poder entender melhor o que é cada tipo. E para isso, Machine Learning é bem-vindo. Eu acredito que uma das áreas que anda se beneficiando muito com Machine Learning é a área de estudo de exoplanetas.
Quando você estuda exoplanetas, eu acho que a gente tem um vídeo bem legal, vou deixar o link aqui, em que a gente fala um pouco de fotometria para identificar exoplanetas. E quando você está estudando isso, você acaba percebendo que é muito difícil encontrar exoplanetas. Às vezes você tem uma quantidade de dados muito grandes e para isso o Machine Learning acabou sendo usado. A sonda Kepler pegou dados de mais de 500 milhões de estrelas e, portanto, é impossível você pegar caso a caso e tentar identificar o que tem exoplanetas e o que não tem. Então, por isso, a gente precisa de uma máquina para poder fazer isso. A sonda Kepler usa Machine Learning e acaba usando também um dado que a gente chama de falso positivo, que é a porcentagem de não ser, de ela acreditar que é um exoplaneta, mas não é, tá ligado? Um falso positivo. Com o tempo, ela ficou tão boa nisso que ela identificou que quando o exoplaneta tem uma porcentagem de falso positivo menor que 1%, então ele é com certeza um exoplaneta. Graças a isso, a sonda acabou identificando mais de 50 exoplanetas. Um dos problemas desse método é que é mais fácil identificar um exoplaneta quando ele é muito grande, né? A gente sabe disso. Maior, mais fácil a gente ver. Porém, então, por conta disso, a máquina acaba aprendendo a identificar mais planetas desse tipo. Tá, é legal encontrar um exoplaneta, mas ultimamente a gente quer mais. A gente quer um exoplaneta um pouco mais distante da estrela, um pouco menor, parecido com a Terra, sabe? Mesmo assim, a gente conseguiu encontrar alguns exoplanetas bem interessantes, como foi o caso do Kepler 186f. E eu acho que ele até merece um vídeo no futuro, é só vocês pedirem aqui nos comentários que a gente anota lá na nossa lista. Outra importância do Machine Learning é a possibilidade de estudar uma quantidade de dados astronômica, sacou? Por exemplo, existem os Gamma Ray Bursts, que são na verdade explosões de curta duração, que acabam criando um rastro e esse rastro some muito rapidamente. Se a gente quiser identificar o Gamma Ray Burst, a gente precisa de máquinas que peguem dados e analisem muito rapidamente e entendam logo aquele rastro, ou quando vai explodir um Gamma Ray Burst, ou quando foi que aconteceu um. Portanto, se faz necessário computadores muito rápidos que analisem muitos dados. Isso sem contar que na astronomia a gente já tem uma quantidade de dados absurda. Ultimamente elas andam crescendo e fica cada vez mais difícil a gente trabalhar com eles. Olha só, o Observatório Vera Rubin obtém em torno de 30 teras por noite de dados. 30 teras por noite de dados. Uma noite, 30 teras. É uma quantidade muito grande, é muito difícil, tem pouco astrônomo para a quantidade de dados que existem. Bom, eu espero que no vídeo de hoje você tenha entendido um pouco mais sobre Machine Learning e tenha visto as possibilidades dele dentro da astronomia. Eu também abro aqui um espaço para agradecer muito o Caio que resolveu participar. Eu vou deixar os links aqui do canal dele e de outras coisas para você poder seguir ele. Caio, valeu, o Caio manja muito de Machine Learning, inclusive a gente fez uma live com ele outro dia e ficou muito boa. Aí a gente desmanchou bastante a história do Machine Learning. Lembrando que se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gosta do nosso conteúdo. Você pode nos ajudar porque os astrotubers são astrônomos profissionais. E para continuar trabalhando aqui com esse projeto, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, para isso, você pode se inscrever no nosso canal, você pode dar aquele like, você pode comentar aqui, você pode compartilhar com seus familiares e amigos em outros grupos que você encontre e você pode também se tornar um membro do nosso canal ou comprar alguma coisinha na nossa loja da Vestiverso. Por favor, qualquer uma dessas ajudas são bem-vindas. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Não precisa de Machine Learning para isso.